governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Vamos abrir nossas Bíblias. Dá até medo de falar, né? Vamos começar a palavra e pronto. Jesus amado. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Repita comigo assim: pensamentos de paz e não de mal. Que coisa tremenda, né? Só de ser ministrado por esse Espírito, numa atmosfera dessa, o Senhor falando: eu bem sei o plano que tem a respeito de vocês. Eles são de paz, eles não são de mal, e são para dar o fim que desejais. E o Espírito Santo falava comigo, falou muito essa semana, eu não consegui construir, hoje eu parei, mas o Espírito Santo vinha soltando essa palavra no meu espírito essa semana: paz. O Espírito Santo falava sobre caminhos de paz. E hoje eu consegui sentar e construir algo nesse sentido. Consegui escrever o que ele estava falando. E esse caminho de paz, indo do fim para o começo, só existe um caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Cristo. O caminho é uma pessoa. Muito, né? Às vezes a gente fala, como seguir o caminho certo? Se há um caminho de paz, como o Senhor quer nos ensinar essa noite, qual é o caminho? O caminho é uma pessoa. O caminho não é por onde eu ando, mas é a partir de quem eu ando. É quem eu manifesto quando eu ando, é a partir da voz de quem eu me movo. Esse é o meu caminho. O caminho não é uma trajetória, o caminho não é uma história, o caminho não é uma avenida ou uma rua. O caminho é aquele que habita em mim e me leva a me movimentar nos teus passos, na tua direção, na tua vontade. Esse é o caminho. Fala assim: o caminho é Cristo. Ele é o caminho. Ele disse que Ele é o caminho. E Cristo é o caminho de paz. É a manifestação do seu reino é justiça, alegria e paz. Para que nós venhamos viver, né, aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos desfrutar do que Ele tem para nós, que é uma vida de justiça, alegria e paz. Ele mesmo se deu a nós. Deu o seu Filho para que viesse habitar em nós. E como a profeta disse, não mais nos visitar, mas fazer morada. E hoje nós que somos o templo, a habitação do Senhor, que nos tornamos um com Ele. Ele se tornou um conosco, assim como Ele era um com o Pai, como Ele diz lá no Evangelho de João. Hoje Ele que se tornou, a pessoa dele se tornou um conosco, que veio habitar em nós. Vivificou o nosso espírito, nos deu a sua própria vida, através do seu espírito. A vida dele é manifestação de paz. Viver nos princípios, viver no seu reino, nos traz uma vida de paz. É evidência do reino de Deus, viver em justiça, alegria e paz. E nós somos chamados a sermos produtores, né? Manifestarmos aonde nós estivermos, em todas as áreas da nossa vida, essa justiça, essa alegria e essa paz. Mas como manifestar algo que eu não sinto? Como produzir algo que eu não vivo? Falando a respeito de paz. Como produzir paz se a minha mente está em tormento? Como produzir paz se as minhas emoções estão em tribulações? Como produzir paz? João 16:33. Eu vou ler rapidamente, já coloquei os versículos aqui para eu ganhar tempo. Gente, semana passada eu deletei que o culto tinha acabado às 21 horas. Para mim pode ir 9h30, tinha esquecido. Mas glória a Deus que Deus usou a vida, nós nos movemos no Espírito, Deus usou a vida do Alan de forma precisa, nós cumprimos o horário, Deus fez tudo o que ia fazer. Mas eu realmente havia esquecido. João, então eu vou ler aqui para a gente ganhando tempo, para a gente poder cumprir o horário. João 16:33.
Diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Olha que versículo tremendo. Como nós repetimos esse versículo. Como nós falamos, de cor e salteado, como se diz, tem de fé, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Mas ele diz, eu falei desses acontecimentos, aqui ele está falando que ele ia para o Pai, mas depois ele ia enviar o Consolador, e ele fala, não fiquem tristes, eu estou contando isso tudo, para que em mim tenhais paz. Olha o que Cristo está falando, Jesus está falando para os seus discípulos, para que em mim tenhais paz. Eu estou contando tudo o que vai acontecer, que eu vou subir para o Pai, mas depois eu vou enviar o Consolador, não é para que os corações de vocês se entristeçam, mas para que em mim tenhais paz. Neste mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tem de fé e coragem, eu já venci o mundo. Então ele começa ali a ensinar, a discipular, a explicar o que haveria de acontecer para os seus discípulos, e ele deixa claro nessa frase dele, que paz não é ausência de problemas, porque ele diz, para que em mim, vai descer o Consolador, que vai fazer morada, para que em mim tenhais paz, mas no mundo vocês terão aflição, mas tenha fé, porque eu já venci o mundo. Então ele deixa claro aqui, que paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de tribulações, paz não se trata de ausência de dificuldades, paz não se trata de ausência de situações adversas, de lutas, de dificuldades. Ele deixou claro, eu estou contando para vocês o que vai acontecer, para que vocês encontrem paz em mim, porque no mundo vocês terão aflição, mas essas aflições, tudo que está no mundo, eu já venci até o mundo. Vocês terão paz em mim. Então paz não é a ausência de tribulações. A vitória sobre o mundo nos traz a paz, porque ele fala assim, tenham fé e coragem, porque eu venci o mundo. A vitória sobre o mundo nos traz a paz. Ele venceu o mundo. Podem ter fé, podem ter coragem em meio às tribulações, encontre um lugar em mim, porque eu já venci o mundo. A vitória sobre o mundo nos traz paz, e nós vamos explicando sobre essas coisas. A paz consiste na manifestação da vida de Cristo em nós. Não se trata de se apartar do mundo. Veja que Cristo fala, olha, vocês viverão no mundo, lá vocês terão aflições. Não se trata, a paz não se trata de se apartar do mundo, mas de vencê-lo na vitória de Cristo. No mundo nós temos tribulações, pressões, tentações, aflições. Não se trata de se apartar do mundo. O próprio Jesus, quando essas coisas são vencidas através da vida de Cristo em nós, então encontramos paz. E eu vou explicar esse ponto. Não se trata, porque muitas vezes, acho que na frente eu até anotei para discorrer sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, preciso viver em paz. Vou comprar um sítio no meio do mato, construir uma casinha de sapê. Vou me apartar da sociedade, vou me isolar, vou evitar relacionamentos. Já foi tanta decepção, tanta tribulação, tanta aflição, tanta rejeição, tanta dificuldade, tanta pressão, tanto tormento, que agora eu vou viver em paz. Então eu me separo da comunidade, me separo da sociedade, arrumo um cantinho no meio do nada para mim, para viver em paz. Mas o Espírito Santo me dizia que viver em paz é diferente de viver a paz. Não se trata de viver em paz, mas de viver a paz. O Espírito Santo vai nos falando sobre isso. Sobre não se apartar do mundo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que os enviaria ao mundo. Mas de que maneira ele os enviaria? Esse envio dos discípulos, esse envio aos apóstolos, esse envio está sobre a nossa vida. Nós todos somos apostólicos. Todos somos enviados do Pai para uma missão, para um projeto, para um propósito específico. Ele mesmo disse, eu vos enviar ao mundo, mas ele falou de que maneira ele os enviaria. João capítulo 17, dos versículos 17 ao 19, diz assim:
santificai-vos pela tua verdade. Não, ele está falando a Deus, ele está orando, intercedendo pelos discípulos, né? Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Pai, ele está orando, ele fala: Pai, o Senhor me enviou ao mundo. E da mesma maneira, da maneira que o Senhor me enviou, eu também os envio. Só que ele explica qual maneira é. Ele fala: santifica-os pela tua verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. E ele termina dizendo: em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados. De que maneira? Na tua verdade. Quem é a verdade? A verdade também é uma pessoa. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é indiscutível. A verdade não tem duas versões. A verdade não é uma pessoa. A verdade é Cristo. Ele é a verdade. E ele fala assim: eu preciso enviá-los ao mundo como o Senhor me enviou. E eu me consagro, eu entrego a minha vida, porque eu vim santo e eu permaneci santo. A minha vida é suficiente para que na minha consagração eu os envio, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Eles precisam ser enviados ao mundo, mas eles vão consagrados pela verdade. Só que no início do versículo ele fala: a tua palavra é a verdade. Porque o que é a palavra, senão um verbo encarnado? Ele é a palavra. Ele mesmo era a palavra. Ele mesmo era o verbo que se fez carne e que veio habitar entre nós. E hoje o verbo que se fez carne, na forma de espírito, veio habitar em nós. Ele é a palavra cumprida. Ele é a palavra, ele é a verdade. E ele fala: tua palavra é a verdade. Eu estou no mundo consagrado, e eu me consagro, eu me entrego, para que eu possa os enviar ao mundo, também consagrados, mas pela tua verdade. E muitas vezes a palavra consagração, e eu não quero aqui falar de ritos, eu não quero ofender a fé de ninguém, as movimentações, com muito respeito, mas às vezes a gente dá uma confundida, né? A gente pensa assim: vou enfrentar uma luta, vou pregar, tenho uma reunião difícil, vou lá ministrar uma libertação, né? Uma cura interior, preciso me consagrar, né? Então a gente vai se consagrar. E a gente tem alguns rituais, porque a gente entende que está se consagrando. Mas ele deixou claro aqui que ele estava assim consagrando a sua própria vida, para que pela tua verdade, pela verdade do Pai, nós todos fomos enviados, consagrados por ela. Aquele que é a verdade, aquele que era o verbo encarnado, que se consagrou, que veio habitar em nós, e ele é a pessoa da verdade. Ele é a nossa consagração, pela vida dele consagrada, sem mácula, sem mancha, na cruz do Calvário. Eu e você somos enviados debaixo de consagração. A vida dele em nós nos faz consagrados a Deus. Ele que nos habilita. É na verdade que é a pessoa de Cristo, o verbo encarnado. Eu conheço a palavra, temos revelação da palavra, temos o que? Manuseamos a palavra, nós temos revelação, entendimento da palavra, mas o verbo que se fez carne habita em nós. E a verdade que é Cristo, isso me consagra, isso me habilita, isso me faz ter unção para me mover, para me manifestar, me comunicar, me envolver no mundo. Nós somos enviados sim, para transitar no mundo. Nós somos enviados sim, para nos movimentarmos no mundo, para fazermos a diferença no mundo, para nos relacionarmos com o mundo. Mas de que maneira Ele nos enviou? Para nos relacionarmos com o mundo. A igreja por muito tempo entendeu que tinha que se apartar do mundo, mas Cristo aqui deixa claro: eu vos envio ao mundo como o Senhor me enviou. Eu me consagro para que na tua verdade eles também vão, e consagrados por mim. Na minha morte, na minha ressurreição, eles vão por mim consagrados.
Nós precisamos entender que a igreja foi chamada a se comunicar, se relacionar, se movimentar no mundo de uma maneira consagrada, pautada na verdade que é Cristo. É dessa maneira, tendo a verdade, a pessoa de Cristo como nosso balizador, que nós nos comunicamos, que nós nos relacionamos com o mundo. E isso nos traz paz. Eu vou explicar. Nós podemos transitar no mundo com todas as tentações, tribulações, tudo que o mundo nos oferece. O mundo oferece pressão, o mundo oferece oportunidades, o mundo oferece tentações. Quantas coisas o mundo nos oferece, nos proporciona? Quantas coisas estão instaladas nos sistemas deste mundo? Mas nós não seremos roubados na nossa paz se nos mantivermos consagrados, ou seja, na verdade. Eu posso estar envolvido em qualquer área do sistema desse mundo. Se eu estiver consagrado na verdade, a minha paz não será roubada. Quando eu me relaciono com o mundo, mas eu não vou consagrado na verdade, e o sistema, em vez de eu modificar o sistema, em vez de eu impactar o sistema começa a me modelar. Em vez de eu começar por aquilo que o Senhor fez, pela renovação da minha mente, eu começo a transformar, pela transformação do meu entendimento, eu começo a transformar o mundo. Não, eu começo a me modelar, eu começo a me parecer com o mundo, e isso começa a roubar a minha paz. Porque aí vão entrando situações na nossa vida que nos roubam a paz. Mas quando eu me movimento no mundo, consagrado, pautado na verdade, eu posso estar no mundo, eu devo estar no mundo, e nunca vou ser roubado na minha paz. Posso ser acusado, posso ser injustiçado, posso ser roubado, mas se eu estou na verdade, eu estou em paz. Posso ser vítima de situações, posso ser acusado injustamente, mas se eu estou consagrado, ou seja, se eu estou na verdade, na pessoa de Cristo, eu permaneço em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Nós temos que nos movimentarmos no mundo baseados na verdade. E a verdade é uma pessoa que é Cristo. E o que Deus está falando, como eu dizia, não é sobre nós fugirmos do mundo, nos apartarmos do mundo para viver em paz, mas é conhecer a paz de Cristo. A paz que Ele diz: em mim encontrais a paz. A paz que excede todo entendimento. O que Deus está falando é sobre enfrentarmos as tribulações sem perdermos a paz. Gente, eu não estou falando isso aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo na minha vida. Eu conheço o que é tribulação. Quem conhece a minha história aí sabe, eu conheço o que é tribulação. E enfrentar, estar no olho do furacão e se manter em paz, só tem uma fórmula: Cristo. É o nosso esconderijo, é o nosso lugar secreto. É o nosso lugar seguro, é o nosso lugar inabalável, é na pessoa de Cristo que habita em nós. Não é um lugar distante, como o apóstolo Cristiano falou no vídeo aí da semana do novo pacto que começa amanhã. Não é acima dos montes, da onde me vem o socorro. É numa pessoa que habita em mim, que tem relacionamento pessoal comigo. É o meu único lugar de paz. Porque viver em paz, que a gente fala, a gente se afasta dos problemas, né? Como que eu enfrento meus problemas? Em paz, né? Eu fujo deles, eu não apareço neles, eu tento deixar eles um pouquinho de lado, eu tento não pensar naquilo, né? Esses lugares de fuga são na nossa mente. Eu preciso ficar aqui, meu problema ali. Mas o que Deus tem é a situação difícil ali. Só que nesse tempo, sabe por que está tão difícil de enfrentar? E porque as doenças da alma, a mente, está tão difícil de dominar? Porque o problema se tornou algo que não tem como você fugir. Por mais que se cuide, nós estamos nos cuidando. É uma missão quase impossível, se o Senhor não nos guardar. Falar que tem alguém capaz de completamente não chegar perto desse vírus, isso não existe. Se o Senhor não nos guardar, claro que a obediência nos protege, nós vamos nos guardar em tudo.
mas é algo que sobrepõe o que a gente pode fazer. E não tem como nós nos escondermos. Não tem como a gente falar assim, eu não vou mexer com isso. Eu vou deixar esse problema aqui quietinho. Não, ele entrou nas nossas casas. Ele veio até as nossas vidas. Ele chegou nos nossos familiares. Ele está próximo, ele está instalado. E muitas vezes nós conseguimos viver em paz porque o problema está distante, porque tribulação há de ouvir falar. Mas nós estamos num tempo onde todos nós estamos acometidos e debaixo das mesmas circunstâncias, e não tem muito para onde correr. Só existe um lugar de paz, é na pessoa de Cristo. É na pessoa de Cristo. Não adianta não ver noticiário. Eu não fico vendo também, mas não adianta, não tem um lugar seguro a não ser na pessoa de Cristo. Não se trata de viver em paz, fugindo, indo para longe, mudando de cidade, mudando de país, mudando de estado, mudando as circunstâncias, deixando os problemas. Não se trata disso. Isso pode até nos levar a viver em paz por um tempo, mudar as circunstâncias e mudar o ambiente. Muitas vezes nos dá uma impressão que estamos vivendo em paz, mas a paz de dentro para fora, a paz das emoções, a paz aqui na mente, a paz, a pessoa da paz, só em Cristo. Viver a paz. Nós somos chamados para viver e manifestarmos a paz. É muito maior do que viver em paz. Quantas pessoas estão isoladas, num cantinho na roça, lá na casinha de sapé, como eu falei, da onde eu vim, do que eu conheço muito bem, e as mentes estão debaixo de tormento, porque estão em paz, mas não conhecem a paz, a pessoa da paz. Ele venceu o mundo, e andar na verdade nos proporciona um ambiente de paz. Então vamos dar um exemplo prático para nós agora. Nós falamos muito que a obediência nos protege. Nós estamos aqui numa circunstância, num momento, liberados para a vigilância sanitária, mas a qualquer momento a vigilância pode entrar aí para ver se nós estamos corretamente seguindo os protocolos. E se eles acharem que a gente constatarem que nós não estamos, nós temos que fechar a porta, pagar uma multa e não a mais abrir por um certo tempo. E a pessoa que será autuada está lá na foto na frente, vocês viram na entrada, apóstolo L. Serra, ele nem está aqui. Mas é na pessoa física dele que isso recai. Isso gera preocupação para P? Você acha que o apóstolo L está em casa com medo nessa hora? Ai meu Deus, estou aqui vendo o culto, mas será que a vigilância vai aparecer lá? Claro que não, ele está em paz. Por que ele está em paz? Porque cumpriu, da segurança de quem cumpriu todo o protocolo da vigilância sanitária. Então eles podem entrar, podem sair e nada acontecerá, porque nós estamos debaixo de obediência. Nós precisamos, na vitória de Cristo, vencer o mundo. Porque existem sim situações, como eu disse aqui do coronavírus, são maiores do que nós, mas tem situações que nos roubam a paz, que foram produzidas por nós mesmos, fruto das nossas escolhas. Existem situações, que produzem esse ambiente onde nós nos sentimos inseguros e falta paz, que são situações, que são processos de Deus, nós precisamos encontrar um lugar em Cristo. Mas tem muitas situações que são fruto das nossas decisões. Quantas pessoas vivendo distantes da paz, apartadas da paz, em tribulação, porque tomaram os caminhos equivocados, frutos de decisões erradas, de escolhas incorretas, fora da luz. A obediência prepara o ambiente para que nós vivamos em paz. Ontem eu falava para os jovens, não essa palavra, mas falei um pouco sobre paz. O Espírito Santo me dizia, o que é a corte? É um pensamento de Deus e é um caminho de paz. Você chega ao casamento pelo namoro ou pela corte? Os dois caminhos levam no matrimônio, só que a corte é um caminho de paz, sem defraudação, onde você pode não casar e ninguém sair machucado, ninguém saiu defraudado. Ninguém sair ali machucado, nenhuma ferida. Você espera no Senhor, você espera no Senhor guardado, sem suas emoções serem machucadas, sem você passar por nenhum processo de dor. É um caminho sem dor e sem prejuízo. É um caminho de paz. Todos os caminhos, 2 caminhos levam ao casamento, mas um é um caminho de paz, é um caminho sem dor. A obediência produz um ambiente para que nós possamos viver a paz.
Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler de novo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por que ele foi ferido? Por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos causa o quê? Nos traz a paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Espírito Santo me dizia hoje: a paz consiste na reconciliação do homem com Deus, através do sacrifício da cruz. A paz consiste na reconciliação do homem com Deus, através do sacrifício da cruz. Se pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, se pelas nossas iniquidades, isso gera tribulação, isso gera ausência de paz, pelo castigo, pela cruz, aquilo nos traz a paz. Pelo castigo que nos traz a paz. O sacrifício da cruz foi perfeito para nos reconciliar com Deus e nos devolver ao ambiente de paz. Cristo em nós nos devolve ao ambiente de paz. As nossas transgressões e iniquidades nos roubam a paz. O que separa o homem de Deus é o pecado. E escutem, prestem atenção no que eu vou dizer aqui até o fim, para a gente, pela metade fica aparecendo alguma coisa. Presta atenção na explicação. O Espírito Santo me mostrava o Éden. Eu vou voltar aqui no pecado. Naquele momento onde eles eram visitados por Deus todos os dias, né? Que relacionamento tremendo de Adão e Eva com o pai. Até que um dia eles pecaram. E quando eles pecaram, quando Deus veio falar com eles se esconderam. Ali entrou o quê? Ali entrou medo, entrou vergonha, temor. Ali foi roubado o que deles? A paz. Porque eles viviam em paz com Deus. Eles viviam em paz com Deus, Adão e Eva. Até que eles pecaram. A partir do momento que eles pecaram, eles não mais viveram em paz com Deus. A presença de Deus causou temor, a ponto de se esconder. Imagina Adão e Eva escondidos atrás lá da folha de figueira. Ai, ele está chegando. Eles foram roubados do ambiente de paz pelo pecado. E por que o pecado produz, né? Por que o pecado nos rouba a paz? Por que as nossas transgressões nos roubam a paz? A ponto que a cruz nos reconciliou com Deus e isso nos trouxe paz, conforme a gente leu em Isaías agora. Porque o pecado afasta o homem de Deus. A presença de Deus nunca se afasta de nós. A presença de Deus nunca se afasta de nós. Mas o pecado afasta a comunhão, a intimidade e a revelação. A presença do Senhor não nos deixa, mas o pecado nos separa da comunhão, da intimidade da revelação. O pecado rouba a identidade de filhos, por isso faz separação do homem com Deus. O pecado rouba a identidade de filhos. Eles se esconderam do pai. Eles se esconderam do pai. Eles não conseguiram entender que ele era um pai criador, que eles podiam se arrepender e que tinha amor para ser derramado. Não, ali eles foram separados. O pecado nos separa da identidade de filhos, nos tira da identidade de filhos. E por isso o pecado separa o homem de Deus. Não é que a presença do Senhor sai de nós quando nós pecamos, nós arrependemos, ela volta. Nós sabemos que não é assim que funciona. A presença do Senhor não nos deixa, mas nós perdemos. O pecado rouba de nós a identidade de filhos. E ali nós começamos então a andar apartados de Deus, mesmo com a presença do Espírito Santo habitando em nós. Porque nós não temos mais a revelação que somos filhos. Tem pessoas perturbadas, sem paz, por viverem com pecados ocultos e não encontram mais um lugar de paz, um lugar de reconciliação com o Pai. Não encontram mais. Existe um lugar de paz, onde pode ser de novo produzido um ambiente em mim e em você de paz. E esse lugar se chama arrependimento, aonde o pai e o filho se reconciliam. E a identidade de novo do filho é revelada, é descortinada. Quando eu me arrependo, o amor do pai
me toma novamente, a revelação do Pai, porque quando eu me arrependo, Ele me abraça, Ele me acolhe, Ele me ama, Ele me dá destino de novo, Ele me chama pelo nome, Ele me leva a entender que na verdade quem se apartou fui eu, mas não foi Ele que se apartou de mim por causa do meu pecado. E aí há uma reconciliação através da cruz, e quando há uma reconciliação, eu tenho de novo a revelação de que eu sou filha, e isso me reposiciona num ambiente de paz. Quantas pessoas perturbadas, sem paz, porque não conseguem dizer eu errei, porque não há arrependimento, porque vivem dissolutamente no pecado, porque são decididas pelo pecado, não conseguem abandonar ou não querem o pecado, e isso os roubam de um lugar de paz. Porque não se sentem mais filhos. Porque não se sentem mais filhos, se sentem dignos. E daí Satanás começa com todas que nós sabemos, com que ele leva a pessoa a pensar e o que faz com a pessoa. Como manifestar algo, então? Como manifestar algo que não estou vivendo? Precisamos escolher a paz. A paz é um caminho que nós podemos escolher. Nós sabemos que Ele nos amou primeiro. Na verdade foi Ele que nos escolheu. Nós conhecemos, mas nós decidimos pela vida dEle em nós. E como nós vamos nos mover nessa vida? O quanto dessa vida nós queremos? O quanto nós renunciamos por essa vida? O quanto nós nos anulamos do nosso eu, das nossas vontades, das nossas humanidades, das nossas carnalidades, para que essa vida seja cada dia formada e modelada em nós, e para que produza paz. É uma escolha. Eu não escolhi Cristo. Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me chamou, eu só disse sim. O amor dele, a graça dele veio antes do meu sim. Quando eu disse sim, já estava cheio de pessoas ao meu redor, me amando, falando dele, manifestando a pessoa dele, pregando o evangelho dele. Eu estava cercada por ele, eu só disse sim. Mas o quanto eu vou desenvolver dessa vida de Cristo em mim, é uma escolha sim. É uma escolha. O quanto eu quero desenvolver dessa vida de Cristo em mim. O quanto eu quero me mover no que Ele tem para mim. O quanto eu pretendo, decido morrer, eu escolho todos os dias, renunciar para que Ele seja formado em mim. E para que eu viva a vida que Ele tem para mim, e não mais as minhas escolhas e os meus sonhos. Precisamos escolher a paz. Nós sempre, como diz a apóstola Leila, sempre manifestamos algo. Não tem como não manifestar nada. Nossas movimentações, nossos frutos, sempre falam do que está dentro. E nós ou frutificamos frutos de paz, ou frutos de tribulação. Ou manifestamos frutos de paz, ou frutos de contenda. Ou frutos de paz, ou frutos de preocupação. E aqui não é uma crítica. O Espírito Santo está levando a nós todos a um lugar mais profundo de paz. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Como a gente fala esse versículo de maneira equivocada, com muito amor, mas desde ontem o Senhor está me falando sobre esse versículo, e eu tive a oportunidade de estudar, aquilo que o Senhor estava me mostrando, eu tive a oportunidade de estudar, e ver que realmente eu estava ouvindo o Espírito Santo, vendo os estudos. Como a gente usa esse versículo, né? Sede a paz de Cristo, o árbitro das vossas decisões. Então o que eu entendo? Até aí eu leio, né? Ontem eu falava para os jovens, né? Vou usar o mesmo exemplo, né? Me interessei pela moça, ou um rapaz, né? Se interessou pela moça, ou a moça pelo rapaz. E aí eu já estou tomado por aquilo. E aí eu falo assim, estou sentindo paz no meu coração. Cheio de paixão. Mas a gente usa muitas vezes esse versículo para justificar as nossas escolhas. Não, eu fui lá na loja, eu vi aquele carro, mas assim, a esposa desesperada, porque não tem como pagar, a conta não fecha. Não, mas eu senti paz no meu coração. Estou justificando o que eu queria, na verdade. E nós usamos esse versículo de maneira equivocada para justificar as nossas escolhas. Seja a paz de Cristo o árbitro das vossas decisões.
E se for traduzir esse versículo ao pé da letra, não é muito diferente do que nós lemos aqui. Fala assim do árbitro, do juiz, daquele que tem um poder de governança e dizer o que é certo e o que é errado, o que venceu, o que não venceu, porque é um contexto grego que esse versículo foi escrito e traz esse sentido que haviam as lutas, haviam as guerras, as disputas, e no final tinha um juiz que dizia: esse foi o vencedor. Às vezes não tinha tantos critérios, né? Não tinha o que morria, o que vivia. Alguém tinha que dizer: esse venceu e esse perdeu. Então tem esse sentido, esse árbitro que vem dizer: isso produz paz e isso não produz paz. Porque o versículo segue dizendo assim: tendo em vista, é só uma vírgula, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Esse versículo fala da paz ser o árbitro das nossas decisões. E esse versículo, então, esse versículo se trata da vida em corpo. Se nós lermos Colossenses 3, vai ver que todo ele fala da vida em corpo. Fala: seis amorosos uns com outros, aconselhai-vos uns aos outros, sede assim uns com os outros. Todo esse versículo vai falando da vida em corpo. E passa por esse versículo também, que diz, né, seja o árbitro das vossas, seja a paz no coração, o árbitro das vossas decisões, para que tendes paz no corpo. Então, quando eu me movimento no corpo, em família, onde eu estiver, a paz de Cristo no meu coração tem que decidir as minhas decisões para que todo o corpo viva em paz. Então está trazendo o seguinte: que Cristo seja o árbitro do coração de você, no meu coração, quando eu for falar, para ver se essa fala produz paz ou produz medo. Quando eu vou ter uma atitude em relação ao meu irmão, o Cristo é o árbitro para dizer se essa atitude realmente vai produzir paz ou vai produzir temor. Se aquela minha fala vai produzir paz ou contenda. Que Cristo seja o árbitro do nosso coração, das nossas decisões, para poder avaliar as nossas movimentações, se elas são produtoras de paz ou são produtoras de contenda, de paz ou tribulação, paz ou medo. Que nós possamos a partir de hoje falar: Cristo, venha sim me trazer paz nas minhas movimentações, para que eu seja um produtor, um manifestante de paz. Mas se alguma movimentação minha não for produzir paz, que o Senhor venha como um árbitro me dirigir e me falar: pare aqui, essa sua atitude não produz paz, essa sua palavra não produz paz. Nós somos chamados a manifestar paz, nós somos chamados a produzirmos paz no corpo. Fofoca gera paz, mentira gera paz, crítica gera paz. Nós somos chamados a produzirmos paz no corpo, e que Cristo seja o árbitro do nosso coração. E como então manifestar algo que eu não estou vivendo? Como dar fruto de algo? Eu não tenho paz nem para mim, pastora. Eu estou com medo, eu estou ansioso, estou preocupado, estou no meio de um monte de problema. Minha empresa quebrou nesse tempo. Não tenho, fui mandada embora. Eu tenho uma família para sustentar. Como que eu vou dar fruto de algo que eu não estou tendo nem para mim nesse tempo, nessas circunstâncias em que nós somos submetidos? Nós somos chamados a sermos um lugar de paz. Nossas casas foram chamadas a ser casas de paz. A comunidade onde nós estamos é uma casa de paz. Essa igreja, esse ajuntamento de filhos de Deus é um lugar de paz, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos vida, um ambiente de paz. Coisa tremenda é viver num ambiente de paz. A minha casa é um ambiente de paz. Que delícia desfrutar do ambiente da minha casa. O Senhor está nos alinhando para que nossas vidas, nossas casas possam ser um ambiente de paz. A nossa igreja, esse ajuntamento de irmãos, de filhos de Deus, é um ambiente de paz. E que delicioso desfrutar desse ambiente de paz. E nós somos chamados a sermos um ambiente de paz, onde as pessoas possam encontrar paz. E ali a gente podia ir para outro caminho também, né? Se a paz não é o árbitro das minhas decisões, quem que é o árbitro das minhas decisões? Porque eu sempre achei que fosse a paz. Você tirou isso fora, pastora, como que eu decido agora?
não é o alvo da nossa palavra, mas toda a palavra tem princípios, toda a palavra tem modelos do que o Senhor pensa para a família, do que o Senhor pensa para os negócios, do que o Senhor pensa para os relacionamentos. Toda a palavra é princípio e balizador para as nossas decisões, porque o coração do homem é enganoso. Como que nós podemos tomar decisão baseada numa paz de um coração enganoso? Mas pastor, eu estou com um assunto, eu não sei decidir, eu não sei encontrar uma resposta na palavra. Tem um capítulo na Bíblia que fala das 10 características para o marido perfeito para a minha vida? Não, não tem. Mas tem várias e várias passagens bíblicas que nos dão o pensamento de Deus sobre família, o alvo que nós queremos atingir, o sonho de Deus sobre a família. E dali nós podemos traçar um caminho de princípios e valores para que você construa um relacionamento para ter uma família no padrão de Deus. Pastor, eu não sei fazer isso sozinho. E para isso existe paternidade, para nos ajudar a trazer luz à verdade, à palavra. Lembra a verdade, a palavra? Para trazer luz naqueles assuntos que nós não conhecemos e não conseguimos nos movimentar. Eu disse ontem para os jovens que nunca quero ser maduro o suficiente para decidir as minhas coisas sozinhas. Que tremendo é poder ter alguém que me dá luz. Que tremendo poder ter pessoas que me trazem luz. Então toda a palavra é luz, para que nós possamos tomar nossas decisões pautados na verdade, não o nosso coração enganoso. Essa paz no coração já levou muita gente para muitas decisões erradas. João 14, e nós encerramos. João 14, versículo 25 a 27. Diz assim: esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disser. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou. Não se turbe o vosso coração, nem se permita amedrontar. Essa palavra já se cumpriu. O Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês podem. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar esse Consolador. Esse Espírito que o mundo não pode conhecer, eu vou enviar em meu nome. Ele vai te ensinar verdades. E Ele vai te produzir. Eu vou deixar com Ele, através dEle, a minha paz. Não essa paz que o mundo dá, mas a minha paz, a que eu dou. Através dessa paz, então, Ele pode dizer: não permita que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Tome a minha paz, receba a minha paz, coma de mim, receba do meu Espírito. Não se permita amedrontar, viva a paz que eu estou deixando com vocês. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo que vai habitar em vocês, vai te introduzir num ambiente de paz. Um ambiente que não é do mundo, não é externo, mas é interno. Um ambiente de paz, produzido pela pessoa de Cristo, que se tornou um conosco. Ele é o nosso caminho de paz. Esse é o nosso caminho de paz. A obediência nos leva a esse caminho de paz. A fidelidade nos leva ao caminho de paz. Por quê? Porque nós vivemos aquilo, nós não somos apartados dessa paz. Nós não vivemos atribulados por essa falta de paz que o pecado e a desobediência nos traz, pela falta de identidade e revelação de que somos filhos. A paz nos encontrou, a paz nos amou primeiro. Nós somos encontrados por ela e precisamos decidir por ela. Em dias como esses, no meio de tantas tribulações, não é isso que nós estamos vivendo? No meio de tantos problemas, de lutas, desafios, é possível viver em paz? É possível viver em paz num tempo como esse? Ninguém sabe quem vai ter emprego e quem não vai. Ninguém sabe quem vai pegar Covid e quem não vai. Ninguém sabe quem vai ter um parente enfermo e quem não vai. Ninguém sabe.
do dia de amanhã. São só incertezas que estão instaladas no mundo natural. Ninguém sabe. É possível viver em paz? E o Senhor nos responde: é possível viver a paz. A paz que excede todo o entendimento, que o mundo não dá, mas que Ele nos deu pela sua própria vida, quando nos reconciliou com o Pai, no sacrifício da cruz do Calvário. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Eu não sei se é possível viver em paz nesse tempo, mas a paz nos foi outorgada. Mas a paz nos foi liberada. A paz nós temos acesso todos os dias através da vida de Cristo em nós. Eu não sei te responder se alguém consegue viver em paz nesse tempo. Eu não sei te responder. Eu não tenho convivido com pessoas que não têm a presença de Cristo habitando, que têm estado em paz. Todo mundo que eu converso está preocupado, perturbado, ansioso. Eu não sei se é possível viver em paz, mas eu sei que é possível viver a paz. Isso sim é possível através da vida de Cristo. Esse lugar de paz, Cristo é o nosso ambiente de paz. Não se trata de fugir dessa situação, que não tem nem como fugir. Não se trata de fugir dos problemas que essa situação geraram. Não se trata de fugir. Não se trata de ir para outro lugar, porque não tem lugar nesse mundo para ir. Não se trata de não mais conviver. Nós estamos num ano de relacionamento e reconciliação. Não se trata mais de não me relacionar. Não se trata mais de mover fruto das minhas decepções e tristezas. Vou me afastar das pessoas, vou me afastar de todo mundo. Eu não quero mais relacionamento. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber daquilo. Não se trata disso. Se trata que nós estamos numa posição onde nós temos que enfrentar uma situação. Mas o Senhor está nos dizendo que existe um lugar de paz para enfrentarmos essa situação. E virá uma avalanche dessas situações. Uma avalanche de pessoas doentes nas suas emoções e na sua mente, depois de um processo como esse. É inevitável. A paz vai guardar as nossas mentes e os nossos corações. Quantas pessoas passando por situações tão difíceis, se a paz de Cristo não guardar as nossas mentes e os nossos corações, nós também seremos acometidos dessas enfermidades. Claro que Cristo está aí para nos curar, mas o Senhor hoje está nos dando uma cerca de proteção, que é de dentro para fora. Não é uma cerca externa, é uma cerca interna. A paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento. Em meio às tribulações e adversidades, nós habitamos em lugar de paz. Em meio a situações, tribulações, medos, dificuldades e adversidades, eu estou profetizando para você, que está ouvindo na sua casa, receba no seu espírito, nós habitamos em um lugar de paz. A nossa habitação é um ambiente de paz, a presença de Cristo em nós. Por isso nós podemos confiar sem ver, sem sermos acometidos de enfermidades da alma, tribulações, tormentos na mente. Que difícil não ser atormentado na mente nesse tempo. Que difícil. Não sei, eu confesso para você, não estou diferente de você. Que difícil não ser atormentado da mente nesse tempo. Não se trata só de mim. Se eu olhar as pessoas que eu amo, a minha volta, a minha família, se eu olhar a saúde, o quadro do meu pai e da minha mãe, eles não podem pegar Covid, porque humanamente falando, não tem estrutura nenhuma de saúde para suportar. Que tormento na vida, na nossa mente nesse tempo. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração. Eu não estou repetindo, eu estou declarando, eu estou impartindo, eu estou ministrando no teu espírito, que a tua mente e o teu coração são guardados pela paz de Cristo. Coloca a mão sobre a sua mente. Receba essa vacina da alma. A paz de Cristo que guardará o seu entendimento. Coloca a mão sobre o seu coração. Ministre você mesmo. Eu não preciso tocar, eu nem posso. Ministre a paz de Cristo que guardará os nossos corações. E o Senhor me dizia que essa é uma palavra que por si só
não tem condições de produzir tudo que ela tem que produzir. Entende o que eu vou dizer? Essa é uma palavra que por si só, ela não tem condições de produzir tudo que ela tem que produzir. Nós precisamos sair daqui, precisamos regar essa palavra. Nós precisamos sair daqui, precisamos na intimidade, no nosso espírito, falar: Senhor, me leva a esse lugar de paz. Vai vir setas, vão vir temores, e nós precisamos lembrar dessa palavra, e precisamos ministrar a nós mesmos um lugar de paz. Cristo, em nome de Jesus, eu não consigo sozinho, mas o Senhor é um ambiente de paz. Vem então, se manifeste com paz. Pai, governa a minha mente com a tua paz, governa as minhas emoções com a tua paz. Você precisa clamar para que isso seja amadurecido em você. Essa palavra não vai produzir por si só tudo que ela quer produzir. É você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Essa palavra nessa noite é uma semente que nós precisamos regar todos os dias. Nós vamos precisar cuidar dessa semente todos os dias, para que ela possa dar fruto em nossas vidas. Repita assim comigo: nessa noite eu recebi uma semente. É só uma semente. Cabe a cada um de nós regar, cuidar dessa semente. Quando vier as setas, os medos, os temores, nós vamos encontrar um lugar dentro de nós, onde nós vamos ministrar pelo Espírito Santo a nós mesmos. Eu estou no lugar de paz. Deus, eu ouvi a palavra, mas eu estou com medo. Ajuda, Senhor, me socorre nos meus medos. Em nome de Jesus, que a vida de Cristo, essa paz que excede todo entendimento, venha fluir de dentro para fora. Me socorre, Senhor. Eu não estou encontrando esse lugar. Manifeste esse lugar na minha vida. É um clamor, é uma oração que você vai fazer ao Espírito Santo todos os dias, até que você possa desfrutar deste lugar de paz. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.